Olá, começa agora o programa Diálogos de Justiça, um programa produzido pelo Núcleo de Práticas Comunicacionais da Unisa e o curso de Direito. Eu sou Flávio Torresi e hoje aqui comigo temos a presença do professor James Alan dos Santos Franco. O professor James Franco, ele é professor da Universidade de Santo Amaro, é advogado, é teólogo, é formado em serviço social, especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário e também é mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E hoje também é coordenador adjunto do curso de Direito da Unisa. Como vai, professor? É uma honra tê-lo aqui conosco. Para mim, eu digo mesmo, para mim é uma honra também estar aqui contigo, né? Professor Flávio Torresi, âncora aqui desse programa. Para nós é um exemplo. E para mim, então, é uma oportunidade ímpar estar aqui contigo. Poxa, é uma satisfação para nós, para o Diálogos de Justiça, para o curso de Direito e para a Universidade de Santo Amaro num todo, professor. É muito bom tê-lo conosco aqui hoje para grandes informações. Aliás, não é a primeira vez que o professor passa por aqui, pelos estúdios do Diálogos de Justiça. E a última vez que o professor passou por aqui, o professor abordou algo de direito previdenciário, que foi uma matéria muito enriquecedora. Vários dos alunos cogitaram bastante sobre a entrevista, gerou muitos pontos de vista, muitas dúvidas por parte dos alunos e também muito interesse por parte dos alunos em, até depois de formados, em militar na área previdenciária, o que é uma grande satisfação para nós. Tá? Muito obrigado, professor. Bom, professor, hoje nós vamos falar de um tema um pouco diferente. Sim. Hoje nós vamos falar dos estudos jurídicos no Brasil. Sim, um tema bem impactante, né? Formamos muitos bacharéis, muitos milhares, o povo precisa ter uma boa formação, né? O país precisa ter uma boa formação, essa classe política, classe administrativa, os administradores de empresas, os públicos, então é um tema apaixonante. Sem sombra de dúvida. Bom, professor, para dar um início assim, vai o primeiro toque de bola aqui. Tá? Como estão sendo formados os nossos profissionais de direito no Brasil na atualidade? Então, nesses 200 anos, praticamente, né, quase, faltam 5 anos aí dos 2 séculos, né, da instituição dos estudos 2 jurídicos. séculos já, hein? 2 séculos. O Brasil passa, então, de um mundo rural para um mundo urbano, né? Esse era o grande desafio, aconteceu com a Europa e outros países, América do Norte, enfim. Mas o Brasil, chegou o momento do Brasil, então, de buscar uma estruturação administrativa que desse conta, então, da gente sair daquele mundo rural e vir para o meio urbano. E aí a gente precisa de uma classe política, de uma classe administrativa, dos nossos mais de 5.700 municípios, dos nossos estados, da União. Então a gente tem que dar conta, a gente tem que formar, né, pessoas que conhecem as leis, como lidar com a população, com todo o recurso público. E o curso de Direito, basicamente, ele inicia então, né, nos últimos 20 anos, de uma maneira muito estruturada para formar uma classe de cidadãos, né? É o chamado curso da cidadania ou para a cidadania. O bacharel em Direito, então, ele aprende de uma maneira generalista, disciplinas espalhadas, né, desde o direito constitucional, do direito penal, do direito do esporte, do direito previdenciário, para formar, então, um pensamento técnico-jurídico, para dar conta dos municípios, da seguridade, das escolas, das repartições públicas, do empresariado, de toda a parte mesmo vital para uma nação. Sem dúvida. Uma grande explanação do professor, bastante esclarecedor. Os níveis de formação do profissional de direito para o mercado de trabalho. Hoje, na universidade, tá, como o professor mesmo falou, né, houve uma grande evolução no correr do tempo, né, de um país agrícola para um país industrializado e hoje, mais ainda, um país detentor de tecnologia, né? Sim. Então, antigamente, bem lá nos primórdios, nós tínhamos o quê? Uma similaridade de poder, e o direito tem sempre que regular o poder, e tá? Uma similaridade de poder, nós sempre quem tinha o quê? Quem tinha bastante área, quem tinha bastante terra, porque predominava a agricultura. Sim. Depois o poder ele ficou mais reduzido territorialmente, que veio a indústria, a Revolução Industrial,
E o poder, a economia e o direito, então, tendo que se preocupar com esse novo centro de poder, que seria o quê? O domínio de uma tecnologia industrial, né? Sim. Então, a área diminuía, mas o poder continuava o mesmo. Hoje, numa fase tecnológica, hoje o poder ele pode estar concentrado num telefone celular. Sim. Né? Verdade? O poder ele pode estar dentro do bolso, locomovendo. E o direito também tem que estar preocupado nesse rastro para regular todas essas situações. A pergunta é a seguinte, professor, nessa evolução toda, hoje, o curso de Direito, tá? Ele acompanha essa evolução meteórica da tecnologia, o direito digital, enfim, internet, uma série de situações que hoje acaba preocupando também o mundo jurídico, e como regular tudo, como dar conta de todas essas contendas, enfim, a universidade hoje, o curso de Direito em si, ele está programado, ele está avançando, ele já está adequado, ou tem muito ainda que trabalhar para esse tipo de situação, para que o direito realmente regulamente, que o direito realmente imponha a sua força de lei nesse contexto de poder econômico hoje? Torresi, a sua pergunta ela é muito ampla. Ela vai mesmo de um povo que deixa de ser nômade e que se fixa numa região em grupo. Quando o povo se fixa numa região em grupo, ele vai ter que respeitar alguns limites, os limites do outro. Senão vira guerra, vira uma barbárie. Então, quando a gente fala em direito, a gente está falando de uma paz, de uma harmonia, de uma vida em conjunto das pessoas. O direito, então, ele molda todas as relações humanas, todas, de família, de trabalho, de Estado, de o que eu posso, o que eu não posso. O direito é como a nossa invisibilidade que nos une e que nos protege. Quando a gente fala em formar um aluno de direito, como eu disse agora há pouco no início, a primeira grande base é trazer para ele uma quantidade grande de disciplinas generalistas. É como formar um médico. Você não forma um médico pela cardiologia ou pela pediatria, você forma um aluno de medicina pela generalidade, para ele entender o ser humano completamente, na sua psique, no seu pé, no seu coração, no seu pulmão, no seu sistema linfático, etc. O curso de Direito é semelhante. A gente forma o profissional generalista. Esse é o alicerce da formação de um estudante de Direito. Ele estuda mais 3 meses, o aluno dedicado, ele estuda mais 3 meses e vira advogado. Isso quando ele não vira já no último ano de Direito, ele já passa na OAB. Não vira, fica esperando lá a colação de grau, diploma. Sabe, né, que na Unisa isso é frequente, hein? Sim, sabemos. Antes de terminar a graduação, a notícia de vários alunos, Sim, o que muito nos orgulha, né? sim, Que são alunos claro, nossos, lógico. já com a inscrição já garantida na Ordem dos Advogados do Brasil por ter passado no exame, antes do próprio diploma. Isso mesmo. Então, Torresi, retomando aqui o raciocínio, né, esse primeiro grande alicerce é formar um generalista, é o curso da cidadania. Ele estuda mais 3 meses, ele passa na OAB tranquilamente, o bom aluno, o aluno dedicado, que não falta, que participa. O curso de Direito está preparado para isso. Ele se esforça um pouquinho, refina os conteúdos que caem na OAB e passa na OAB. Né? Feito esse exercício, ele está pronto para advogar, em qualquer área que ele quiser, dentro de uma perspectiva generalista. Porque ele não é um especialista ainda. Mas ele vai fazer uma defesa criminal, ele vai fazer um divórcio, uma separação, né, que agora é divórcio, um inventário, né, uma ação trabalhista, uma defesa. Ele tem condições tranquilamente de fazer isso. Só que o mundo do direito, para esse profissional, ele não parou. Muitos profissionais, e aqui é a dica para o aluno de direito, para o estudante de direito, muitos profissionais param aí. E aí se passam 10, 15, 20 anos e ele vai ficando obsoleto. Porque você falou que a sociedade mudou, a sociedade se transformou, ela se refinou, ela não para. Né? Hoje um aluno de medicina, ele lida com robôs dentro do laboratório, dentro do centro cirúrgico. O profissional do direito já lida com robôs de jurismetria, robôs de inteligência artificial. O profissional do direito tem que estar habilitado. Então, o que eu ensino para os nossos alunos, e a gente martela mesmo para que eles
tenham isso dentro deles. Um grande alicerce, o curso, 5 anos. Estuda um pouquinho, passa na OAB. Vai advogar. E aí abre um leque para ele de possibilidades. Carreiras altas, magistratura, Ministério Público, defensoria, delegado, carreiras policiais. Essa é uma vertente que o curso possibilita para o estudante. Uma outra vertente, ele pode se tornar um empresário. Ele conhece o direito do trabalho, o direito previdenciário, o direito empresarial. Então, ele tem condições de trabalhar dentro de uma empresa, seja no RH, seja sendo um dono de uma empresa, ou sendo um administrador, enfim. Ele tem condições, ele recebeu conteúdo para isso. Ele pode seguir uma carreira da docência. Ele pode fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado. Ele pode se tornar um professor, um palestrante, alguém que vai ensinar uma próxima geração. Fora os concursos públicos. Fora os concursos públicos, né, nas universidades estaduais, federais, etc. E ele pode ainda advogar nas áreas generalistas, desde a sua conquista da OAB, e nas áreas das especialidades. Hoje o mundo pede especialistas em direito. Direito desportivo, precisa ser um especialista, direito previdenciário, direito eleitoral, direito público. A gente tem muita carência de advogados no Brasil que militam em direito público. O direito público ainda é incipiente, é baixo, né, a quantidade de profissionais que conhecem as regras do direito público para ajudar os prefeitos, os funcionários públicos das câmaras municipais, as professoras, né, do direito público, estadual, municipal, os médicos, toda a parcela, né, de profissionais do direito público. São mais de 50 áreas de especialidades no direito. Então, o estudante de direito, ele precisa ter essa compreensão, esse alicerce generalista, estuda um pouquinho, passa na OAB, não tem que ter medo da OAB, tem que estudar, enfrentar e passar, não tem que ter medo. Tem que ter medo depois do mercado de trabalho. Aí sim, aí você está no campo de batalha, né, que a gente fala. Agora, estudar, sala de aula, professores, amigos, colegas, o exame da OAB, você não está competindo com ninguém. Né? Não é uma seleção de grupo, é uma seleção pessoal. Estuda, se prepara e passa. Né? Não tem muito mistério. E vai escolher uma carreira. Não fica flutuando. Não fica sonhando, eu quero concurso público, mas qual concurso público? Pega o edital, daquela área, cola na parede e vai estudar. Não fica migrando de edital, porque muda muito. Né? O direito para a magistratura, né, o concurso, né, o direito que se pede para a magistratura de um estado é diferente para um juiz federal, é diferente para o defensor público, para o promotor, para o delegado. Então, são algumas dicas que a gente vai martelando, vai explicando e vai formando esses profissionais que cuidam da nação, cuidam das empresas, cuidam do departamento público, né, das repartições públicas, dos cartórios, né, e ainda o profissional do direito pode prestar aqueles concursos intermediários, pode se tornar técnicos, administrativos, jurídicos, etc. Então a carreira é bonita, vale a pena, não falta trabalho, não falta emprego, desde que ele entenda toda essa dinâmica. Entendi. Se ele não entender essa dinâmica, ele sofre um pouco. Por isso que a gente procura trazer um curso de Direito aqui na Universidade de Santo Amaro de excelência. Exato, professor. Inclusive uma preocupação, né, que todo mundo fala que o curso de Direito ele é excessivamente teórico e tal, tudo mais. E hoje, até com o exame de ordem, tudo, a exigência de uma parte prática, ela é muito presente. Tá? Hoje, as matérias de questão prática, tá? Os laboratórios de prática, a oratória, enfim, aquilo que é exigido mais numa prova de OAB, que seria também o resumo daquele dia a dia desse generalista para aplicar. Essas matérias práticas, hoje, elas estão se superando em questão às matérias teóricas ou não? As matérias teóricas ainda são preponderantes e as práticas não. Na minha concepção, eu acho que as práticas estão, de certa forma, se superando porque é a exigência do mercado de trabalho. Para o aluno sair advogando, como o professor mesmo falou, eu acho que tem que ter um domínio muito mais amplo, tá?
de como fazer acontecer, tá? Não se preocupa só com o menu, mas com o livro de receitas também, né? Para fazer acontecer, do que propriamente dita as matérias teóricas. São muito importantes, não tem dúvida, mas elas estão ali para escorar uma situação prática. Hoje, o curso de Direito, ele se torna um curso mais prático? Olha, Torresi, você tocou num assunto importante, interessante. A gente recebe os alunos, e os alunos chegam assim cruz, né? Cruz mesmo nas nossas mãos, e eles vão ter o primeiro contato com o direito. A primeira situação que a gente procura produzir no aluno é plantar no coração dele uma crença positiva de que vai dar certo, de que ele começou uma carreira fabulosa, para ele se apaixonar pela carreira. Então esse é o ponto 1. E o ponto 2 que a gente martela mesmo na cabecinha do aluno é: aprenda a fazer. Porque se você aprender a fazer, você vai resolver os problemas dos seus clientes. Então começa cedo. Vai no escritório de um colega, de um advogado amigo do pai, da mãe, né, um primo, um irmão, vai numa repartição pública, vai assistir uma audiência já no primeiro, segundo, terceiro semestre, vai visitar o Museu do Crime, o Museu do Tribunal de Justiça, né, os tribunais. Tem toda uma dinâmica que a gente procura trazer para o aluno para que ele saia daquela situação só de sala de aula. E aí ele vai percorrer as disciplinas práticas, ele tem uma carga horária densa, pesada de estágio, onde ele vai poder fazer numa delegacia, num órgão público, numa vara, né, judicial, numa repartição, no escritório de advocacia, num departamento jurídico de empresa. Então, e ele tem as disciplinas práticas de peticionamento, né? A gente fala muito hoje em letramento digital. Hoje, 95% das relações estatais nos 3 níveis, União, Estados, municípios, elas estão virtualizadas. E no Poder Judiciário também. Seja no âmbito administrativo, né, via repartições administrativas no nível da administração direta mesmo, não judiciária, né, e seja do ponto de vista do judiciário. Então hoje é fundamental. O aluno tem que saber escrever, ainda tem que saber escrever, né? Não Sim, é mais naquela máquina, né, de escrever. Nós a velha começamos, a velha, nós começamos para a máquina de escrever. Pô, mas eu comecei hoje, na máquina mecânica ainda, nem elétrica Não era nem elétrica, eu também. Carbono, papel Exato. carbono. Então o aluno hoje tem que ser ninja, né? Eu falo em sala de aula, tem que conhecer, tem que fazer o estágio, tem que percorrer as disciplinas teóricas, práticas, tem que aprender a pensar também. É uma ciência do espírito. Não tem como. Você pega um texto de lei, o aluno ele tem dificuldade de interpretar. Então ele vai passar pela hermenêutica, pela introdução ao direito, pelas técnicas, né, de interpretação, de conhecimento, de aplicação e sai pronto lá na frente. A gente garante isso, né, desde que o aluno faça a parte dele, né? Nós temos a nossa parte, mas o aluno tem a parte dele. E eu brinco com os alunos dizendo assim, né? Para se dar bem no direito tem que ter sorte. E quanto mais você estuda, mais sorte você tem. Não tenha dúvida. Ou o fator sorte, quanto mais se estuda, o fator sorte mais mitigado vai ficando, né? Porque você vai dependendo menos da sorte. Por quê? Porque a competência vai se sobrepondo e vai chegando. Professor James, mais uma vez uma excelente entrevista, um excelente material deixou aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença e eu tenho certeza que o nosso corpo discente, o nosso corpo docente também, os nossos convidados, os nossos espectadores de uma forma geral, eu não tenho dúvida que vão se brindar num material tão bem colocado como o professor aqui colocou. Muito obrigado por atender o nosso pedido. Flávio Torresi, para mim é uma honra, a alegria de receber os alunos, as famílias que confiam nos seus filhos, não só jovens, mas temos alunos de 40, 50, 60. Hoje eu atendi uma aluna com 72 anos de idade no primeiro semestre. Que maravilha. E isso para nós é o que vale a pena, né? É claro que a gente tem que sobreviver, todo mundo, né, tá no mundo, tem que pagar nossos boletos. Mas esse lado do contato humano com o aluno, com a família, entregar ele lá na frente, na colação de grau, num outro patamar, isso verdadeiramente, Flávio Torresi, não tem preço. Muito obrigado, professor. Bom,
Meus queridos, esse foi mais um Diálogos de Justiça. Deixe o seu gostei no vídeo. Comenta aqui pra gente saber a sua opinião sobre o programa. Siga o @UnisaWeb. Isso mesmo, @UnisaWeb. Em todas as redes sociais e não perca semana que vem mais um episódio do Diálogos de Justiça. Até lá!